Meus irmãos, a paz de Cristo para a vida de todos vocês, professores, professoras, superintendentes, pastores, dirigentes, todos os envolvidos com a escola dominical e com esse universo jovem e adolescentes. Estamos muito gratos a Deus por chegarmos a mais um final de trimestre, ao final do trimestre, do primeiro trimestre de 2017, e nós estamos muito felizes por concluirmos mais esta etapa. Esta é a aula 13 da classe de adolescentes, mas eu quero, claro, aproveitar aqui e já apresentar a nossa nova lição, que vai falar sobre adolescentes da Bíblia. Nós temos essa faixa etária de 13 a 14 anos. E por que continuo com ela? Sendo que algumas igrejas usam uma faixa etária de 15 a 17, que é a lição de juvenis. Porque esta lição é um currículo, então eu preciso terminar. Então, se você abrir ela aqui, ó, nesta primeira página dela aqui, você vai encontrar aqui, ó, currículo sucinto, esse currículo aqui. Então, nós fizemos aprendendo com as cartas no último trimestre de 2016. Aí começamos aqui, ó, cremos que é esta lição que a gente termina ela agora nesse próximo domingo, e vamos iniciar adolescentes da Bíblia. Por quê? É um currículo de 2 anos, de 13 a 14 anos. Então, a hora que nós terminarmos aqui História da Igreja para Adolescentes, eu terei concluído este currículo e aí eu passo para a classe de juvenis, tá certo? E aí, toda vez que alguém precisar do material dessa revista, ele estará disponível no canal. No momento, nós estamos trabalhando com essa revista de adolescentes de 13 a 14 e com a revista para jovens, que esta aqui já é do próximo trimestre e vai falar o Sermão do Monte, a justiça sobre a ótica de Jesus. Então nós estamos muito gratos a Deus, mais um trimestre aí desafiador, onde estaremos trabalhando juntos. Quero mais uma vez agradecer a todos que estão conosco neste trabalho, participando dos debates. Na descrição dos vídeos você encontra todas as nossas redes sociais, você encontra links para grupos no WhatsApp só para professores, para baixar a aula em PDF e para algumas atividades que nós colocamos na lição de adolescentes. Nessa lição aqui, nesse vídeo, eu vou colocar também um link de um quiz bíblico feito pela irmã Érica de São Paulo, com mais de 30 perguntas sobre essa lição, sobre esse trimestre, que você pode usar aí na sua classe da escola dominical. Fica mais uma vez nossa palavra de gratidão. Se você está chegando agora, começando agora a assistir as nossas aulas, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, isso é extremamente importante, nos ajude a chegar a 100 mil visualizações deste canal. Eu fico muito feliz de ver que as pessoas estão sendo edificadas pela palavra de Deus. Então, inscreva-se no canal, dê o seu like, o seu joia, clique aí no joinha que nos ajuda a estruturar esse canal. Também deixe o sino ligado, porque toda vez que postarmos vídeos, este sino lhe avisa aí no seu celular que nós postamos algo novo. Nós temos aqui mais de 140 vídeos sobre relacionamento, sobre sexualidade, sobre a escola dominical. Estou postando agora algumas mensagens de amigos meus ou mensagens minhas relacionadas ao tema, a esse universo jovens e adolescentes. Então isso é muito importante. O nosso lema é #Vamos Crescer Juntos. Vamos à nossa aula. Muito bem, a aula 13, nós estamos estudando sobre tudo em que cremos, certo? Sobre as mais puras, ou a mais pura doutrina bíblica, tá certo? Cremos na Bíblia, em Deus, em Cristo, no Espírito Santo, doutrina do pecado, da salvação, batismo no Espírito Santo, atualidade dos dons, na igreja, no batismo, numa vida de santidade, na vinda de Jesus, boa esperança. E nós cremos aqui, por último, nesta lição, em novos céus e nova terra.
O texto bíblico está em Isaías 65, versículo 17, 66, versículo 22, em Apocalipse 21, versículo 11. O texto em destaque está em 2 Pedro 3 e 13. Porém, Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. A criação, o ser humano e tudo quanto precisa ser restaurado por Deus aguarda ansiosamente a renovação de todas as coisas, certo? Bom, a Bíblia diz que tudo que Deus fez era perfeito ou é perfeito. O advento do pecado fez a terra ficar doente e devastada pela ambição humana. Um descontrole total do clima, das cidades, da vida social das pessoas, angústias, solidão, medo, ansiedade e tristeza são companheiras inseparáveis de quem estuda, trabalha ou dedica-se a alguma atividade, de todos os seres humanos. Além de diariamente lutar para sobreviver, as pessoas tendem a enfrentar a própria natureza dilacerada pelas muitas decepções. O ser humano e o meio ambiente estão em crise. E isso aconteceu aqui, ó. Você abre a sua Bíblia aí, já pegou o bloquinho de anotações para ir anotando aquilo que a gente vai falando? Esta aula, você tem esse material para imprimir, tá certo? Com algumas figuras, inclusive. E você tem também o link aqui na descrição dos vídeos para baixar o arquivo em PDF para ter no próprio celular, para mandar para os seus alunos, mandar para outros professores. Nos ajude, compartilhe esse material. Olha aqui, ó. Gênesis 2 e 25. Do capítulo 1, versículo 1, que diz, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. No versículo 25 do capítulo 2, a Bíblia diz, ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. E tem aqui no texto também, que diz, olha aqui, ó, o versículo, qual que é, meu Deus do céu? 1:31, aqui ó. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Então lá no 2:25 vai mostrar o perfeito equilíbrio no convívio entre o homem e a mulher. E no capítulo 1 e no capítulo 2 completos, você vai ver o perfeito equilíbrio e a organização que havia, o perfeito funcionamento do planeta e a interatividade perfeita entre Deus e os homens, os seres humanos e os animais. O que Deus criou estava permeado por organização, sincronismo, perfeição, interatividade e equilíbrio. Mas a partir do versículo 17 do capítulo 3, logo após o homem pecar, a partir do 15, na verdade, as coisas já começam a mudar de figura. Porque no 15 acontece a inimizade entre a serpente e a mulher, e entre os descendentes, certo? E no 17, Deus fala algo muito forte para Adão. Visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Então veja, pequenas escolhas podem trazer consequências irreparáveis. O pecado de desobediência de Adão e Eva afetaram toda a criação, incluindo a natureza. Como consequência da queda, melhor dizendo, a terra recebeu uma sentença de juízo. Tudo que era perfeito, então, até Gênesis 2:25, entra em colapso a partir do capítulo 3 por causa do pecado. Decadência, desequilíbrio, desordem. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 8 e versículo 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora.
Tudo estava em perfeito equilíbrio. Tudo estava no seu perfeito lugar. Mas por causa do pecado, o homem tornou-se completamente dominado pelo mal, dominado pelo pecado, cada vez mais arrogante, egocêntrico e egoísta. E o homem destruído passou a destruir tudo à sua volta. Então nós vemos hoje um quase que total desequilíbrio ambiental. E eu estava olhando alguns acidentes ambientais provocados pelo homem. E aí você tem o advento da bomba atômica, você tem o advento lá de Chernobyl, você tem mais recentemente, quem acompanha, eu sempre digo para os meus alunos, assistam jornal, para vocês ficarem atualizados. No Golfo do México, alguns anos atrás, vazou muito petróleo, e aí eu estava olhando uma coisa que os ambientalistas vão dizer que o problema de quando vaza petróleo é que ele contamina não apenas aquela região, mas por causa das correntes marítimas, ele contamina todas as praias por onde aquelas águas passam, por onde elas serão levadas. Então, não é só um lugar apenas que é afetado, e tudo isso por conta do quê? Ganância do ser humano, navios de petróleo. Quantos manguezais estão deixando de existir por conta da poluição, por conta dos crimes ambientais em volta da exploração, da extração do petróleo. É só dar uma olhada no que acontece com a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Esses dias eu estava olhando, não me lembro aonde, um local no Brasil que tinha uma população muito grande do boto azul, que parece um golfinho, e que eles estão saindo dali, muitos estão morrendo, muitos acabam sendo pescados de maneira ilícita, ilegal, e muitos estão morrendo por quê? Porque construíram um porto perto da onde eles ficavam, da baía onde eles ficavam, e os navios fazem muito barulho, e os botos se comunicam por meio de sons, e a transmissão de sons deles é afetada pelo barulho das buzinas e dos motores dos navios. Então, o que é isso? O homem destruindo o seu habitat natural, porque a sua natureza está destruída, está caída. E nós tivemos agora, por último, para situar aí os nossos alunos, nós tivemos aí, por último, esse acidente catastrófico em Mariana, que os efeitos ainda não são completamente conhecidos, mas diversas nascentes foram perdidas, diversos rios tiveram os seus leitos petrificados por conta daqueles rejeitos de minério. Aquilo chegou até o mar, numa área nobre, no estado do Espírito Santo. Então o que é isso? A intervenção maligna do homem, provocada por sua ambição, por sua ambição, pelo seu desejo incontrolável de poder e de produzir e de ganhar, independente do que se use, dos caminhos que se levem para conseguir tudo isso. Então, o ser humano entrou em colapso e tudo à sua volta foi manchado ou está sendo destruído, porque o homem sem Deus, ele está com a sua alma em colapso, em perfeito desequilíbrio. O texto em Romanos 1, em Romanos 8, 19 a 23, ele afirma que o universo, isto é, a criação, sofre e está gemendo como quem tem dores de parto, debaixo de uma ganância insana do ser humano. Mas não só o meio ambiente, nós também sofremos a todo momento com o resultado das nossas escolhas erradas. Em meio a esse sofrimento, descontrole, escravidão no pecado, é que a Bíblia faz brotar uma promessa de novos céus e nova terra. Então, nós vemos que a natureza hoje está gemendo. Os mares, os oceanos, as florestas, os rios, o ecossistema planetário está em colapso e está gemendo. E nós temos apenas um lugar para olhar.
é para cima. A ONU tem feito grandes esforços para a diminuição da emissão de gases, não sei o que, e tal, mas enfim, só há uma esperança, é olhar para cima, porque existe uma promessa maravilhosa. Então, no primeiro momento aqui dessa lição, nós vamos mostrar exatamente isso. O meio ambiente, o homem, o mundo, o planeta em que estamos, a natureza, a criação, geme, sente desejo de um lugar e de um tempo em que será restaurada, porque a cada dia o que nós vemos é destruição sobre destruição, mas nós, como igreja de Deus, temos uma rica esperança. Tudo será novo. Vamos ver alguns textos aqui da Bíblia. Isaías, capítulo 65 e o versículo 17, lá no finalzinho de Isaías. Isaías 65, versículo 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Leia até o versículo 25, você vai ver que lindo. Mas vós folgareis, exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para ver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Então, olha só como que serão os novos céus, certo? Isaías 66, e versículo 22. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim? Diz o Senhor, porque havia festas que Israel celebrava apenas na lua nova. Ele está dizendo que nesse novo tempo, nessa nova terra, nesse novo momento que nós vamos viver, a adoração será perpétua, a adoração será contínua. 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3 e versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, todas as coisas serão renovadas. A Bíblia diz que um dia o que é novo tomará o lugar do antigo, após o julgamento final, em que Deus fará justiça em relação a todos os seres humanos. Então, todas as coisas serão renovadas. Deus criou os céus. Quando a Bíblia fala a respeito dos céus, normalmente refere-se ao espaço sideral, no princípio. Ele criou os céus, mas o céu, morada de Deus, já existia. Deus habita nos céus, acima do espaço sideral. Deus irá restaurar todo o universo, expurgando os efeitos da queda e as ações do diabo e seus anjos. A terra passará por um processo de transformação e estará livre dos efeitos da ação maligna e do homem. Na renovação divina, toda a terra será transformada. Vamos ver o que diz Isaías 34, 34:4. Todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá como cai a folha da vide e a folha da figueira. Apocalipse, ou Apocalipse, capítulo 21 e versículo 4. Vamos lá, irmãos, folheiem a Bíblia. Às vezes a gente acha que esse movimento aqui perde tempo. Não, pelo contrário. E ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então tudo será renovado. Toda a terra será transformada. 2 Pedro 3 e 7.
Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então veja, tudo será transformado, tudo será renovado, tudo se fará novo. O novo céu. O céu na eternidade será diferente daquele onde Deus habita agora. Na consumação de todas as coisas, Deus renovará os céus e a terra, fundindo o seu céu a um novo universo e formando uma habitação perfeita que será o nosso lar eterno. Em outras palavras, o céu irá expandir-se e englobar todo o universo da criação. Tudo será transformado em um lugar perfeito e magnífico, adequado à glória do céu. O apóstolo Pedro descreveu isto como a esperança de todos os remidos. Lembra? 2 Pedro 3,13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Naturalmente, uma reforma cósmica radical sempre esteve nos planos de Deus. Esta também foi a graciosa promessa que por meio dos profetas Deus deu ao seu povo. Nós lemos lá em Isaías 65, a partir do 17. Deus declara que transformará de tal forma o céu e a terra que hoje conhecemos, que corresponderá a uma nova criação. Observe que em um novo universo, a nova Jerusalém será o foco de todas as coisas. O novo céu e a nova terra serão tão magníficos que tornarão os antigos que conhecemos hoje insignificantes. No capítulo final da profecia de Isaías, o Senhor promete que este novo céu e esta nova terra perdurarão para sempre, juntamente com todos os santos de Deus. Está aqui em Isaías 66 e 22. Estas informações adicionais, irmãos, eu consegui. Elas fazem da Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica, tá certo? Editada pela CPAD em 2008, do pastor Tim LaHaye. Aqui, ó, Isaías 66, 22. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão perante mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Então, perdurarão por toda a eternidade os novos céus e a nova terra. Nos novos céus e na nova terra, nada nos trará medo e nada nos separará uns dos outros. A única água descrita será o rio puro da água da vida. Então nessa nova terra não há mares, não há oceanos, mas o rio da vida é o único que a Bíblia descreve. Este rio claro como cristal desce pela rua principal do céu. Está em Apocalipse 22 e 2. Apocalipse 21, do 3 ao 7, traz uma descrição das características mais marcantes. Vamos ler Apocalipse 21, versículos 3, 4, 5, 6 e 7. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não existirá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Então aqui estão algumas das características do novo céu e da nova terra. As escrituras aqui prometem que o céu será um reino de perfeita bem-aventurança. Nos novos céus e na nova terra não haverá lugar para lágrimas, dor, tristeza, pranto. Lá o povo de Deus habitará com ele por toda a eternidade, completamente livre de todos os efeitos do pecado e do mal.
Deus é retratado secando pessoalmente as lágrimas dos remidos. No céu, a morte estará completamente aniquilada. Ali não haverá doença, fome, problemas ou tragédias. Haverá apenas a alegria completa e bênçãos eternas, certo? Então, tudo será novo. Não haverá mais assombro, instabilidade e perigo. A terra será perfeita e a paz será sua principal característica. O equilíbrio retornará ao meio ambiente. Este será outro completamente recuperado e restaurado. A criação não gemerá mais, como quem tem dores de parto, mas se alegrará como escravo que acabou de ouvir: estás livre, podes ir. Por quê? Porque todo o efeito do pecado será aniquilado. Corpo glorificado. Nós teremos um corpo glorificado. Na mesma proporção que o universo será restaurado por Deus, o nosso corpo igualmente o será. Não teremos mais as marcas do sofrimento, do choro, da dor, da pobreza, da miséria, do mal e de tantas outras coisas que faz os seres humanos sofrerem. Como se dará essa transformação, não sabemos, mas será algo semelhante ao corpo glorificado de Jesus. Então, para a gente ter uma ideia de como será esse corpo, Bíblia, Lucas, capítulo 24, versículo 36. Leia pausadamente, que dá para entender. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. Ele lhes disse: paz seja convosco. Não sei na sua Bíblia, mas a minha Bíblia diz que esse mesmo texto está em João capítulo 20. Então vamos ler olhando Lucas capítulo 24 e João capítulo 20, porque um acrescenta uma informação que o outro não coloca. Então, João capítulo 20, a partir do 26. Veja só. No versículo 36 de Lucas 24, diz assim, ó: falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles, ele lhes disse: paz seja convosco. Mas tem uma informação que Lucas não acrescenta, que João acrescenta. Nós sabemos que os evangelhos, cada um foi escrito para a igreja como um todo, mas também para um povo em particular, para judeus, para gregos, para os gentios, tá certo? Então, nestas características, cada escritor colocou informações pertinentes à cultura para quem ele estava diretamente escrevendo estes livros, os evangelhos. Então, João acrescenta uma informação na mesma história, aqui no versículo 26 de João 20. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles, porque na primeira vez que Jesus aparece, Tomé não estava. Estando as portas trancadas, observe isso, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Então você percebe? É o mesmo texto, mas veja só. No versículo de Lucas, ele não coloca esta informação. As portas estavam trancadas e colocou-se Jesus no meio deles. Então, o corpo que nós teremos é semelhante a este corpo, o corpo de Jesus, do Cristo ressuscitado e glorificado. Um corpo que não está limitado à matéria, tá certo? Um corpo que não está limitado à matéria. Então ele é plenamente espírito? Não. Por quê? Vamos ficar aqui em João. Olha aqui o que ele vai dizer a Tomé no versículo 27 de João 20. Disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Ou seja, pode me tocar, Tomé. Você tem dúvida se eu ressuscitei? Pode me tocar.
pode me tocar. Então veja, é um corpo que ultrapassa a matéria, mas ao mesmo tempo pode ser tocado. Mas como? Não sei. Quando eu chegar lá no céu, eu vou querer sentar do lado de Jesus, trocar uma ideia com ele e perguntar um monte de como. Como é que o senhor fazia isso? Certo? Agora, para mim basta a única informação, ele é Deus. Então ele pode tudo. Tudo que há foi criado por ele e para ele. Então não há nada que o limite, ele é Deus. Então é um corpo como esse. Um corpo glorificado, que ao mesmo tempo que é imaterial, ele é material também. Quando ele aparece aos discípulos, aqui no versículo 21 e versículo 15, no capítulo 21 e versículo 15 de João, ele fala, diz assim, ó, depois de terem comido, percebe? Jesus se alimentou depois de ressuscitar. Se fosse um espírito, o espírito não precisa se alimentar. Não, nem pode se alimentar. Espírito também não pode ser tocado. Não, é um corpo, certo? E para nós termos uma base, uma ideia ainda melhor, Paulo, no capítulo 15 de primeira carta aos Coríntios, ele deixa, mas muito claro, como será esse corpo. É o texto que mais deixa claro. É exatamente 1 Coríntios 15, tá? Porque o texto já começa falando, no versículo 35, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato! O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprovidar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural. Depois, o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas seremos todos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível, que envelhece, que apodrece, que adoece, se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória.
Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluia! Muitos utilizam esse versículo 58 em homenagens, principalmente de pastores, de líderes, não é? Mas do que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo, ei, o vosso trabalho não acaba nesta terra, o vosso trabalho não é conhecido apenas neste plano, o vosso trabalho não está sendo semeado apenas aqui, nós trabalhamos semeando para a eternidade. Então sejamos firmes, sejamos inabaláveis, o nosso trabalho não é vão, o nosso trabalho, ele não é um trabalho pequeno e nem limitado. Por quê? Porque ele começa aqui, mas ele se projeta para a eternidade. Aleluia! Então, esta é a explicação mais clássica e mais clara de como será o nosso corpo. Amém? Um corpo glorificado, um corpo que transcende a matéria, um corpo que não conhece limitações, um corpo que não conhece limitações de espaço, de clima, de localidade. Ele pode, lembra lá quando aqui ó, em Atos capítulo 8, aqui ó, gente, o poder de Deus é maravilhoso, para a gente ter uma noção. Filipe e o eunuco, lembra? Aqui, ó, versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe veio achar-se em Azoto. Gente, ele foi transportado de um lugar para outro em questões de milésimo de segundo. Pela forma como está escrito, ele piscou e quando viu já estava em outro lugar. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Isso tem a ver com poder sobrenatural. É este corpo que teremos, um corpo especial, um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Jesus pós a ressurreição. Um corpo reconhecível. Veja que os discípulos, num primeiro momento, foi meio difícil, mas eles reconheceram a Cristo. Então é um corpo também reconhecível, tá certo? Então tem base para cantarmos aquele hino. Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacó. Imagine que alegria será sentarmos com Isaac, com Jacó, com Abraão e conversarmos sobre tudo o que aconteceu, conversarmos com os mártires. Eu não vejo a hora de ir para lá e me encontrar com os nossos irmãos. Serão tempos de alegria por toda a eternidade. Amém, meus irmãos? Acabamos. Aleluia. Mais um trimestre. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, a sua família, a sua classe. Termine esse trimestre com muita alegria. Baixe aqui nos comentários o quiz bíblico em PDF. Mande as perguntas. Ele está com perguntas e respostas. Mande as perguntas para os seus alunos e no domingo reserve um tempo para responder essas perguntas junto com eles, tá bom? Não se esqueça, mande fotos para nós do encerramento do trimestre, do café da manhã, da escola no parque, enfim. Nós estamos aqui para servir ao reino. Hashtag vamos crescer juntos. Deus abençoe tua casa, tua família, teu ministério, teus alunos e até o próximo trimestre, até o domingo que vem com o novo trimestre. Fiquem na paz.